O maníaco do parque está se preparando para sair da cadeia. Ele se diz um novo homem, totalmente recuperado. Sua fisionomia está diferente. Ele engordou, mudou bastante e parece até outra pessoa. Está praticamente irreconhecível. O maníaco do parque matou 11 moças, mas o interesse dele não era somente sexual. Se ela falar assim, eu vou devorar ela viva. Não era nem a prática sexual, era uma coisa muito canibal, né? O prazer dele estava em morder suas vítimas após matá-las. Morder a carne, de sentir a carne. Para a surpresa de todos, Francisco de Assis Pereira recentemente arrancou todos os seus dentes da boca. Mas pera um pouquinho, por que será que ele fez isso? Será que o motivo é facilitar a sua saída da prisão, que está prevista para 2028? Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime. E o autor dessa história é o chamado maníaco do parque. O que eu vou contar agora vai te surpreender. A minha equipe de produção conseguiu fotos recentes do maníaco do parque e muita gente tem a impressão que ele está se feminilizando. Qual a sua opinião? Ele está se tornando uma pessoa afeminada ou está inventando um personagem querendo passar a imagem que ele não tem mais atração e interesse por mulheres? Será que tudo isso é um truque dele ou ele realmente tem vontade de se tornar uma mulher trans? Não podemos esquecer que no vídeo anterior que eu gravei falando tudo sobre a vida de Francisco de Assis Pereira e os seus crimes de morte, um psiquiatra disse que ele matava as mulheres, pois no íntimo ele queria ser uma mulher. Estou colocando um card aqui em cima para você saber tudo sobre as moças que o maníaco do parque matou. Condenado pelo assassinato de 9 moças jovens, ele planeja mudar de nome assim que ele for libertado, provavelmente em 2028. Ele disse recentemente, abre aspas, sou um novo homem, aquele Francisco não existe mais. Atualmente, ele divide espaço com outros 6 condenados por estupro. É a chamada cela do seguro. Conseguimos foto recente dele e perceba que ele mudou bastante a sua fisionomia, pois ganhou vários quilos. Olha, para mim, é muito curioso ele ter engordado de uma hora para outra. Minha equipe de produção descobriu que ele está pesando mais ou menos 120 quilos. Será que isso foi programado pela mente doentia dele? O que você acha? Francisco de Assis Pereira afirma ter passado por uma transformação após ser batizado por evangélicos em 24 de abril de 1999, quando ele estava na penitenciária de Itaí, interior de São Paulo. Desde então, diz não ter mais pensamentos violentos ou desviantes. Hoje, atualmente, ele se dedica à oração e também à meditação. Ele disse recentemente, abre aspas, até quando vou caminhar, estou meditando na palavra. Apesar da religiosidade, ele não pede perdão às famílias das vítimas, abre aspas, Deus já me perdoou. Questionado se falaria com os parentes, respondeu que sim, mas limitou a sua mensagem numa frase pequenina, abre aspas, a conversão é o único caminho. Francisco de Assis Pereira está preso há mais de 27 anos e o mais curioso é que ele parece que não envelhece. Ele matava suas presas com uma frieza jamais vista na história policial brasileira. Se posicionou de uma forma bem prostíbula no chão. E foi dado um laço no pescoço dela. Ele somente se interessava por mulheres jovens. Ele matava as vítimas na surpresa e de forma rápida. Uma coisa de mim, uma vontade, eu não sei que vontade. Era uma vontade de alguma coisa. E eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. Ele explica com riqueza de detalhes. Não faz nada, fica quieta. Foi aonde que eu peguei ela e por trás eu comecei a beijar ela e beijando, depois eu
eu peguei ela e enforquei ela, eu matei ela. Ele tinha satisfação sexual nos mortos. Ela começou a me satisfazer. Eu me masturbava muito nesta época. 7 corpos de mulheres foram encontradas no Parque do Estado e ainda 4 vítimas continuam desaparecidas. Francisco de Assis Pereira seduzia as moças com uma carreira de modelo. A lábia dele era tão grande e era a arma dele que ele possuía para convencer as vítimas a irem com ele de moto tirar algumas fotos num ambiente com muita vegetação. Ele conta como abordou a segunda vítima que levou para o Parque do Estado. Ela estava só e os carros atrás paravam, buzinavam, né? Que ela estava de uma forma aparente, bem atraente. E todos que passavam ali, ela estava chamando a atenção. E foi aonde que aconteceu. A prática mais usual para matar era a asfixia no pescoço das vítimas. Asfixiada pelo pescoço, né? Com a madeira. Especificamente teria explicação, mas precisaria perguntar para ele. Não existe assim um padrão. Quem faz assim é tal, quem faz assado é tal. Então teria, mas precisaria perguntar para ele por que ele usava esse método e não um outro. Você deve ter reparado nas falas de Francisco de Assis Pereira que o tom de voz dele nunca se altera. Ele conta das mortes com voz baixa e com total tranquilidade. Em momento algum, ele mostra algum tipo de emoção. É como se ele estivesse contando algo absolutamente normal e corriqueiro. Deitei do lado dela, chorava, né? Um choro falso, né? Hoje eu entendo isso, né? E comecei a acariciar o corpo dela. O fato dele estar calmo nas entrevistas e nas entrevistas que ele faz, e nos interrogatórios, etc., isso é absolutamente comum, é padrão desses indivíduos chamados condutopatas, ou psicopatas, sociopatas, loucos lúcidos, loucos morais. É o comportamento deles, porque para eles não existe ressonância afetiva com a sorte das vítimas. Aquilo tanto faz. O que incomoda esses indivíduos é justamente aquilo que recai de ruim sobre eles. Por exemplo, estar preso, ter sofrido alguma sanção, mas não o fato de ter cometido aquele delito. Então, essa calma, esta forma assim, aparentemente natural e normal, ou insensível, ou absolutamente distante, faz parte da personalidade desses indivíduos fronteiriços. Mas o que mais impressionou a minha equipe de produção foi quando nós descobrimos que depois de matar as mulheres, ele tinha o prazer de mordê-las e arrancar pedaço. Era uma vontade maldita. Não era o sexo, não era de matar, era de mastigar a carne. Ele mesmo diz que tinha uma possessão dentro dele, ou seja, ele deseja a carne da vítima na boca. Com vontade da carne, da carnalidade. Não é o desejo de matar, o desejo da carne. Não foi bem aquela mordida de arrancar pedaço, né? Foi mordidas, não chegou a arrancar. Bom, aí é um instinto. É um instinto ruim dele. Eu vou pôr como uma regressão à fera que o homem já foi e que transcendeu essa fera, né? Mas na escala evolutiva ele é uma fera que mordia para se alimentar. Então isto faz ou para atacar. Né? No caso dele, atacar. Então é um rebaixamento àquele grau de fera, fera primitiva, não é? Perguntado se ele poderia voltar para a sociedade e não colocar em risco as mulheres, veja o que ele respondeu. Tenho plena certeza disso. Eu não me acho normal. A palavra me convence de ser uma pessoa normal. A palavra de Deus me convence. Depois de muitos anos em que ele está preso,
Ele acredita que aprendeu com os erros cometidos. Logo no começo eu ainda não estava liberto, eu estava passando por um processo de libertação espiritual, então eu estava sujeito o quê? Àqueles desejos. Sobre ele ser solto agora com essa idade que ele tem. O maníaco do parque, ele é portador de alta periculosidade social. Porque quando um indivíduo atravessa uma determinada barreira ética e moral e comportamental, mostra o que é, até onde chega. E isso não tem reversão, não adianta. A história da psiquiatria forense paulista e brasileira e mundial, ela mostra que esses indivíduos são irrecuperáveis. Eles deveriam ir para um lugar e lá ficar por quanto tempo eles vivessem, porque a periculosidade é permanente. Ou seja, se porventura ele voltar para a rua, é certeza técnica, ele vai voltar a delinquir. Vai acontecer alguma coisa. Não sei que tipo de delito, isso é impossível dizer, mas que vai voltar para o sistema penitenciário, vai. Agora, quem fez essa lei, essa lei que dá essas benesses, etc. e tal, esses são os culpados. Esses, quando ele cometer os novos delitos, se porventura vier para a rua, quem são os culpados? São esses que fizeram essas leis, que beneficiam. Então existe uma saída. Claro que é uma saída utópica e não vai acontecer. Por que esses que deram esses benefícios, essas benesses legais, por que não levam para casa para ser motorista do filho? Levam para casa para ser jardineiro? Isso não é? Repare que ele chega a se colocar como vítima dos crimes que praticou. Tanto elas como eu fui vítima de um mal. E elas foi vítima de um mal que estava sobre mim. A verdade é que ele não admite ser chamado de louco. O que dizem que eu sou louco? Eu não sou louco. Um louco escreve, um louco fala, um louco anda tão bem de patins, um louco tem estudo, um louco serve à pátria, um louco sabe andar de moto. Mas o que eu posso dizer é que alguma coisa tem dentro de mim. A gente pode chamar ele de louco? Não, ele não é louco. Existe uma diferença fundamental entre a loucura, ou seja, a doença mental, e a normalidade mental. A doença mental é a ruptura com a realidade. A normalidade mental é a realidade como ela é. Porém, entre a loucura e a normalidade mental, existe um interregno. Da mesma forma que existe entre a noite e o dia, existe a aurora. Então, esses habitantes psiquiátricos desse interregno entre a loucura e a normalidade mental são indivíduos iguais ao maníaco do parque. Ou seja, não são propriamente doentes mentais e não são normais mentalmente. Como que genericamente a justiça, o Código Penal, o Código de Processo Penal, a lei de execução penal chama esses indivíduos. São portadores de perturbação da saúde mental. Já emendo desde já. Eles nascem assim, assim eles são e assim eles vão morrer. Francisco de Assis Pereira teria tido problemas com atendimento médico na cadeia, onde ele cumpre pena há muitos anos. Bem, acredite se quiser, de uma hora para outra, ele teria arrancado todos os dentes da sua boca e agora seria um homem desdentado. Já tinha ouvido falar de alguém que arrancou todos os dentes? Como ele aguentaria tanta dor? Bom, é uma pergunta muito interessante. Eu vou chamar de automutilação, que é chamado em psiquiatria forense, tem as automutilações. São sempre casos gravíssimos. A automutilação do pênis, mutilação do globo ocular. E essa dos dentes eu nunca tinha visto. Eu já vi de outras na minha velha época de manicômio judiciário de São Paulo. Mas é sempre algo muito grave. Por quê? Esses indivíduos fronteiriços do grau
de comprometimento mental do maníaco do parque, eles têm duas coisas que não regulam, não funcionam bem. Digamos, faz parte do quadro clínico deles. São duas. Uma, muitas vezes, é aquilo, entre aspas, que é chamado de termostato psíquico. Ou seja, eles não regulam a temperatura corpórea. E muitas vezes, num dia de calor, eles estão com muitos capotes. Ou num dia de frio, estão completamente, digamos, sem roupa, porque não sentem. E outra é a dor. Não é que são imunes à dor, mas acontece de uma outra maneira no psiquismo deles. E no caso do Francisco, está aí uma das provas de ter tirado todos os dentes, né? Olha, se toda essa história criminal do maníaco do parque te inspira a seguir carreira na área policial, eu preciso apresentar para você o Instituto Oliver, que é, hein, a maior escola preparatória para carreiras policiais do Brasil. Gente, são mais de 2.500 alunos do Instituto Oliver que já passaram nos concursos para PM, Polícia Civil, Polícia Penal, GCM, PF, PRF e muito mais. Além dos cursos preparatórios que o Instituto Oliver tem, eles também oferecem cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados, pós-graduação e também o EJA, para quem precisa concluir os seus estudos. Então, acesse o site ou escaneie o QR Code que está disponível na tela e dê o próximo passo na sua carreira com o Instituto Oliver. A notícia que surpreendeu a todos é que o maníaco do parque teria um problema odontológico congênito, que lhe causava certo incômodo, certa dor na arcada dentária. Bom, a saída que ele teria encontrado teria sido arrancar com as próprias mãos todos os dentes da sua boca. E para ele conseguir fazer esse feito, que pouca gente acredita que isso é possível, ele utilizou para essas extrações, sabe o quê? Linha de costura de bola. É isso mesmo. Ele trabalha na penitenciária, ele vai costurando as bolas com uma determinada linha mais grossa e ele utilizou, pelo menos é essa informação que chegou para a gente, ele utiliza essas linhas e ele foi arrancando dente por dente. A advogada, a doutora Caroline Landim, confirmou essa versão. Ele quem fez a extração até pediu para ser atendido, mas provavelmente não houve uma estrutura para atender a demanda. Como houve demora e ele sentia dor, decidiu arrancar sozinho. Arrancar os dentes pode ter algum significado psicológico? Agora, com a repercussão que teve na internet, muita gente está tentando atrelar o fato de que ele mordia as vítimas de já mortas, talvez demonstre algum tipo de arrependimento. O que o doutor acha sobre isso? Quem pensa assim, posso responder com sinceridade? Eu vou responder no sentido etimológico, tá? Para não ser ofensivo. É um imbecil. In é negação. E bacillum é bastão. Imbacillum é aquele que não tem o bastão, não tem o apoio do bom senso ou da inteligência. Claro que não. Isso é mais uma demonstração da anormalidade mental dele. Não há arrependimento nenhum. Não tirou o dente por arrependimento. Alguém tira o dente por arrependimento? Onde se viu isso? Essa interpretação não existe, esqueçam. Depois, ele teria pedido, lá na penitenciária onde ele está, que ele queria novos dentes de porcelana, que é claro, é muito oneroso. Francisco de Assis Pereira, mais conhecido como Maníaco do Parque, tem atualmente 57 anos de idade e está preso há mais de 27 anos. Ele tem soltura prevista para 2028, ou seja, em menos de 3 anos ele deverá ser colocado em liberdade em razão de cumprimento integral da sua pena. Gente, acredite se quiser, ele nunca passou por uma análise psicológica, ele nunca passou por tratamento psiquiátrico desde que ele foi preso há 27 anos. A atual advogada do serial killer, a doutora Caroline Landim, explica que o detento, o cliente dela, foi diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial, que não tem cura. No entanto, ele não recebeu nenhum acompanhamento que o preparasse para a liberdade. Não tem tratamento.
Ou melhor, poderia até ter tratamento, mas não tem cura. Não há, ele nasceu desse jeito, se desenvolveu e assim ele vai morrer. E outra coisa, ele não foi para casa de custódia de tratamento psiquiátrico, ele foi para presídio comum. Ele teve pena corporal, não medida de segurança, então não se fala em tratamento. Deixa eu relembrar um pouco o que aconteceu com o maníaco do parque. Francisco de Assis Pereira ele foi condenado em 1998 e nunca teve laudos médicos atualizados. Ele foi preso em 4 de agosto de 98 e ele confessou o assassinato de 11 mulheres, mas a polícia encontrou apenas 7 corpos. Os outros ainda não foram encontrados. A minha equipe de produção esteve lá no Parque do Estado para fazer algumas filmagens. O local é muito grande e, por isso, 4 corpos devem estar lá, mas até agora a polícia não encontrou e as famílias têm apenas o BO de desaparecimento. Criminalmente, então, ele respondeu por 7 mortes, acusado de 7 homicídios qualificados e respondeu por estupro também, ocultação de cadáver e atentado violento ao pudor. Bom, na época dos crimes, Francisco passou por um teste psicológico que trouxe o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial. Esse teste que ele fez não foi tratamento, esse teste seria o último laudo da condição psicológica dele. A agressividade dele é permanente, não há tratamento. Quem fala que tem tratamento, que pode diminuir, por que não tem? Porque é orgânico, faz parte da natureza do indivíduo. E essa natureza, ele nasceu assim, se desenvolveu assim e assim ele vai morrer. Infelizmente, eu tenho que falar como médico, para mim é difícil, como médico, falar que existem males que são incuráveis. Mas esses males incuráveis, eles existem em qualquer especialidade médica. Não é só na psiquiatria. Na psiquiatria, infelizmente, também existe. E o caso do Francisco é um deles. Eu quero que você que me assiste entenda uma coisa. Ele poderá realmente ser solto em 2028, mesmo tendo sido condenado a mais de 280 anos de cadeia. Deixa eu te explicar. Nosso Código Penal brasileiro limita o tempo de cumprimento de pena. Na época da condenação do maníaco do parque, o tempo máximo de cumprimento de pena era de 30 anos. Só que em 2019 houve uma mudança legislativa no artigo 75 do Código Penal e aumentou o limite de cumprimento de pena para 40 anos e até hoje a pessoa pode cumprir no máximo 40 anos. Só que essa nova regra só se aplica aos crimes cometidos a partir da vigência da lei em 2020 e não tem efeito em condenações anteriores. Por isso, o maníaco do parque ele tem que cumprir no máximo 30 anos. Então, há uma possibilidade grande de em 2028, pelo mês de agosto, ele seja colocado em liberdade. A advogada, a doutora Caroline Dandim, que representa o maníaco, disse recentemente em entrevista: como ele está em poder do sistema penitenciário e não tinha nenhum advogado, não foi feito pedido por aconselhamento médico. Não teve nenhum profissional habilitado para fornecer novos laudos. Ele também nunca pediu e nem foi favorável a isso, mas entende que precisava ter tido esse acompanhamento. Era um dever do Estado, mas que nunca teve. Francisco de Assis Pereira ficou por mais de 10 anos sem receber visitas ou acompanhamentos legais. Ele atualmente cumpre pena na penitenciária da cidade de Iaras, que fica no interior de São Paulo. A doutora Caroline Landim, advogada, explica que os últimos advogados dele, que representaram o Francisco de Assis Pereira, trabalharam à época do julgamento dele. Só que depois do julgamento, ele não teve mais representante legal, ele não teve mais advogado. E o que aconteceu? Ela acabou entrando, nesse caso, em 2023, meados de 2023, quando? Vou te explicar o porquê que ela entrou. A fonoaudióloga Simone Lopes Bravo decidiu trocar cartas com o assassino para um projeto literário em que buscava investigar patologias mentais em reclusos.
Vamos lá. Essa médica fonoaudióloga, para conseguir conversar com o maníaco do parque presencialmente, teve que contratar uma advogada, que é a doutora Caroline Landim. Então entenda que não foi o maníaco do parque que contratou essa advogada, não. Quem contratou foi essa médica. Bom, a advogada, em entrevista recente, deu a seguinte explicação. Fui contratada por ela para auxiliar juridicamente. Ela que me procurou e falou sobre o projeto, mas nunca mencionou para que eu atuasse na soltura dele, até porque ele nem sabia disso. O principal sempre foi a assistência jurídica, mas eu acabei ajudando em outras questões que ele me pediu. Como ele ficou muito tempo sem receber visitas, tinha algumas necessidades escassas, como produtos de higiene, alimentação e vestimenta. Então, eu fazia essa ponte, seja conversando com funcionários, com a diretoria ou acionando a justiça, como quando ele pediu para ser transferido de penitenciária para ficar mais próximo da família. Mas nunca esteve no meu escopo atuar para a soltura dele. A advogada, a doutora Carolina, diz que ainda não se sabe quando e como ocorrerá a soltura de Francisco de Assis Pereira. A advogada afirmou ainda que ela não deve atuar como um pedido de liberação dele da cadeia, porque até agora essa não foi a demanda que consta no contrato que ela fez com essa médica que contratou os seus serviços. A advogada explicou também que, segundo a lei, ele deve ser posto em liberdade em 2028. No entanto, há alguns dispositivos judiciais que possam intervir na forma em que essa liberdade ocorra. A advogada do preso explicou, abre aspas, segundo a lei, ele precisa ser posto em liberdade porque é o tempo de cumprimento de pena. Mas como o Ministério Público atua como um fiscal, é do interesse da entidade que a sociedade esteja protegida. Então, o MP pode fazer um pedido para saber a real situação dele e ver se ele tem condição de retornar à sociedade ou não. A partir disso, o caso teria que ir para uma esfera civil. Se ele não possui condições, teria que fazer uma interdição, cujas normas seriam determinadas por um juiz. São muitas variáveis. Pessoal, a verdade é uma só. É essencial que exista um novo teste psicológico para a soltura do Francisco. A advogada afirma que a Constituição Federal prevê que é dever do Estado oferecer saúde aos reclusos, mas como isso não ocorreu, um novo teste, na minha opinião, é essencial para verificar se ele pode ser solto ou não quando ele cumprir a pena. A doutora Carolina entende que ele deveria passar por acompanhamento médico para sabermos a real situação dele hoje e ela está certa. Somente uma junta psiquiátrica para fazer essa avaliação. Será que Francisco, depois de 30 anos, não vai mais ser perigo para a sociedade? Ou, se for solto, poderá vir a matar novamente? Eis a questão. Francisco tem expectativa de ser solto, afirma a advogada. Ela diz que ele aguarda ser posto em liberdade e que não fala muito sobre os crimes que cometeu. Olha, pessoal, a verdade é uma só. Quando o assunto é maníaco do parque, a polêmica não acaba fácil, não. Bom, eu quero saber, e você? O que achou dessa história dele arrancar todos os dentes da boca? Qual é a sua opinião? Ele é maluco mesmo ou fez isso para facilitar sua possível soltura agora, em 2028? Olha, eu estou aguardando ansioso a sua opinião aqui, ó, nos comentários. E agora chegou a hora para você dar uma força para a minha equipe. Inscreva-se no canal Na Cena do Crime, dá um like, ativa o sininho de notificação e olha, compartilha este vídeo com todas as pessoas que você conhece e que você sabe que gosta de consumir do YouTube True Crimes.